Fala galera, estamos aqui com o Afonso Poiardo, que agora que está lançando o Presságios de um Crime, você conhece ele pelo Dois Coelhos. Ele veio contar todos os podres de Hollywood pra gente. E dar adeus pra carreira deles lá também. Não, eles falam inglês, Eles não vão entender. é outra língua, ele vai ficar sabendo. Ó, porque ele trabalhou nesse filme com o Colin Farrell e o Anthony Hopkins. E o Anthony Hopkins, ele tem meio uma fama, assim, né, de ser difícil. A gente só quer saber se o Anthony Hopkins é gente boa ou não. Não, ele é. Ele é extremamente humilde, aberto, mas ele tem um ponto de vista muito forte sobre o que ele pensa. Cara, eu tive uns momentos ali que ele mandou calar a boca, assim, uns 2, 3, assim, de calar a boca. Mas, cara, é normal, eu acho que até pra me testar, você entendeu? Mas eu tava ali, tinha acabado de sair do Dois Coelhos, que é um filme produzido ali pequenininho. Tomar esse porro do Anthony Hopkins é tranquilo, né, cara? É um luxo. One time, she punched me in the face. It was awesome. Ao mesmo tempo, acho que não é uma coisa que rola pelo estrangeirismo, assim, de você tá fora, porque às vezes você tá trabalhando com um diretor de fotografia que é mais experiente que você, às vezes é um produtor, que o produtor tá botando a própria grana dele, aí ele quer ter mais controle e tal. Então, eu acho que tem certas situações, assim, que você precisa se provar todo dia. A cultura americana é muito do mérito, né? Então, assim, meritocracia total, cara. Não quer saber de onde você é. Você faz bem, ok. Se você faz mal, não interessa se você é americano, patriota igual a eles. Então não houve nenhum tipo de preconceito. Eu tava lá como diretor, né? Fui contratado, então eles nem me contratariam pra fazer o filme, né? Falando dos produtores, o produtor do filme tava fazendo um filme, o Hércules, lá em Budapeste, na época. Então é um filme de 150 milhões de dólares e tava muito mais envolvido lá do que aqui. E eu tava meio que sozinho com uma galera de produção ali, os assistentes dele. Faltou um pouco de produtor até no set pra mim, nessa questão da filmagem, né? Mas obviamente que na pré-produção e na pós-produção, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Eu diria que o filme ali é 70% meu e 30% eu tive que negociar pro mundo. Tem esse negócio, quando o brasileiro vai trabalhar em Hollywood, a gente espera, pô, o cara vai conduzir o Brasil pra fora, né? Na verdade, tipo, às vezes ele tá sendo contratado porque o produtor lá gosta do estilo visual do cara, ou então ouviu falar que ele trabalha bem com pouco dinheiro e tal. Não é exatamente pela assinatura, né? E aí o cara chega lá e você perde essa assinatura, pô, não daria pra dizer. Você assiste um filme do Heitor Dália, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com 12 horas. Que, pô, é bacana, eu até prefiro em relação a outros filmes dele e tal. Mas você assiste assim e fala, pô, não é um filme de assinatura, né? Parece ser um filme de encomenda, assim. Esse que é o maior perigo. Eu deixei claro que eu ia fazer as coisas do meu jeito, eu tinha meu estilo. E eu acho que eles viram o Dois Coelhos, eles viram que eu tenho um ponto de vista visual e que é próprio e eles embarcaram um pouco nisso, sabe? Eu consegui pelo menos colocar um pouco da minha assinatura no filme, tá lá, entendeu? No começo do ano passado, eu encontrei com o Fernando Coimbra lá na Espanha, num festival. Ele estava explicando um pouquinho do processo sobre como entrar, né, no mercado lá de fora e tal. Foi que uma coisa super importante foi ter um agente lá fora. Como que foi todo esse projeto, assim, esse processo? Processo, né? Dois Coelhos estava no cinema e o meu manager atual viu o trailer em Sundance. Logo na mesma semana a gente conversou, ele falou, cara, você tem que fazer filme nos Estados Unidos. Aí ele começou a me conectar com algumas agências e eu fechei com a UTA, que é a minha agência até hoje. Essa agência começou a mostrar o filme e começou a aparecer roteiros, cara. É muito rápido, foi... Dois Coelhos lançou em janeiro, em julho eu estava contratado já para fazer esse filme. É curioso, porque no caso do Dois Coelhos e também no Lobo Atrás da Porta, que é o filme do Fernando Coimbra que lançou o cara e tal, são os filmes mais universais, né? Não são aqueles filmes, pô, filme tipicamente brasileiro, favela, exatamente. Ou então temas brasileiros mais urbana, que não se traduzem facilmente para quem é gringo e tal. No caso do Dois Coelhos, que é uma história policial com bastante efeito e que é uma coisa que nos Estados Unidos funciona bem. No caso do Lobo Atrás da Porta, que é uma história de um triângulo amoroso e tal, um negócio da menina... São urbanos, né, os dois? Histórias urbanas, exatamente. Então eu acho que funciona mais, assim. O cinema americano é muito aberto para talentos de fora, assim. Principalmente realizadores, né, diretores do mundo todo. Então, é até meio charmosinho para eles, os produtores terem um diretor meio de lá com de... sotaque? Eles gostam. Omelette de fromage. Tem uns casos de diretor que vai trabalhar lá, às vezes coreano e francês, o cara não fala uma palavra de inglês. O cara não fala nada e ele tem que dirigir ao mesmo tempo e o ator lá não tá entendendo nada do que o cara quer. E, pô, eles fazem funcionar. Uma outra coisa, a gente tá falando aqui com um diretor que foi lá pra fora, mas a gente tem também exportado outros talentos lá pra fora. A gente tem diretor de fotografia, tem montador. Você levou gente daqui pra trabalhar lá com você também. Eu tenho uma equipe, né? Então eu levei meu montador e levei o fotógrafo do Dois Coelhos, que acabou virando um dos câmeras. E a gente rodou muita coisa no Brasil do filme também, né? Não com os atores principais. A gente fez uma segunda unidade aqui em São Paulo. As aéreas do filme são todas em São Paulo. Como o Hopkins é um vidente, ele tem uma coleção de visões que assolam ele, né? Era muita ceninha, água caindo, gotinha, sapo, não sei o quê. Que era esse mundo. Então assim, não fazia sentido eu ficar com 150 pessoas numa equipe pra filmar um sapinho fazendo assim, ou uma
uma gota caindo. Então eu falei, cara, isso aqui tudo, vamos levar lá pro Brasil, vai ser um preço muito menor e minha produtora fez isso aqui, sabe? Sendo um brasileiro que vai trabalhar em Hollywood, assim, tipo, a gente teve casos do Walter Salles, que foi fazer um filme que é um filme de gênero, que você não imaginaria ele fazendo. O próprio Fernando Meirelles foi trabalhar no exterior e tal, filmes diferentes. Você sente uma responsabilidade, assim, de fazer, preciso levar o Brasil pra fora? Eu tenho, cara. Eu não quero decepcionar ninguém, né? Quem abriu esse caminho desde lá de trás, né? Assim, Bruno Barreto, o Walter Salles, o Fernando Meirelles, o José Padilha, que todo lugar que eu ia, todo mundo conhecia o José Padilha, o José, todo mundo falava o José. José. Então, quer dizer, esses caras já abriram uma porta, né? Que eu me sinto responsável por estar lá dentro e eu preciso Mantê-la honrar, aberta. entendeu? Manter aberta. Hoje em dia a gente vê o grupo de mexicanos super unido, né? O Iñárritu, o Del Toro, o Cuarón, os três, um sempre tá citando o outro, elogiando o outro, falando, esse cara é foda. Tem essa comunidade brasileira também? Vocês têm o WhatsApp, o grupo de diretores de Hollywood no WhatsApp? Não temos, né? Cara, olha, eu liguei pro Padilha na época porque ele tinha acabado de fazer um negócio com a Abby, né, o Robocop, e ele, foi super gentil comigo, falou sobre ela. O Fernando tá produzindo junto comigo o meu próximo filme, que é do José Aldo, O2, eu e a Black Maria O2. Então a gente conversa sobre projetos específicos, mas acho que não tem essa comunidade, assim, então, como esses caras aí do México, esses três caras são realmente um triângulo Unidos, até. né? Quando você entrou no projeto, Anthony Hopkins já tava. Já tava. Anthony Hopkins te escolheu, então. Na verdade, foi o produtor que primeiro eu conheci ele, que é o Beau Flynn, e ele gostou, e aí ele me conectou com o estúdio, né? Porque ele é um produtor que tem uma conexão com o estúdio que financia o projeto, que é a New Line. Então eu fui aprovado pelo produtor, fui aprovado pela New Line, e aí, uma vez que eles falaram, ok, esse é o diretor, vamos levar pro Anthony Hopkins pra ver se não tem nenhuma restrição. Foi muito importante ter o Colin e o Tony Hopkins, os dois foram muito importantes pro filme conseguir o dinheiro, entendeu? Então, não era nem o Tony sozinho, e talvez nem o Colin sozinho, a união dos dois formou um produto interessante, e o Hopkins nesse gênero, por conta do Silêncio dos Inocentes, também tem uma nostalgia, sei lá, alguma coisa assim. Quando você entrou, tipo, o projeto mudou muito, assim, o roteiro já estava meio que finalizado e tal? Já estava bem andado, eu adicionei coisas minhas, cenas, mexi bastante, mas não aí, profundamente. Tipo, eles incentivam você a mexer assim? Claro. Ou o cara fala, puta, o cara tá chegando... Não, assim, pra eles me escolherem, eles falam, o que você quer mudar nesse roteiro? Já é assim, né? O diretor tem que se envolver nisso, senão você não é só fazer ação e corta de jeito nenhum. Quais são os próximos projetos que você tem aí pela frente? Cara, eu tô lendo várias coisas, li desde o remake do He-Man. São coisas que estão abertas, né? Não são coisas exatamente que os caras me deram pra eu dirigir, mas é coisas que estão abertas pros diretores e chegou em mim, chegou meu agente, um agente muito bom lá. Então ele me arrasta um monte de roteiro bacana de todo lado, assim. Eu queria agradecer ao Afonso aqui que veio falar um pouquinho pra gente. Muito obrigado, cara. Claro, é um prazer estar aqui, cara. Um prazer. Principalmente se for fazer o He-Man, volte mesmo, cara. Volte aí, ó. Eu venho, cara. 150 milhões. Volta, traz o Gato Guerreiro. Traz o corpo. Lembra desse corpo. Valeu. Pô, valeu, galera. Obrigado aí. Valeu.